O ônibus de transporte de prisioneiros avançava lentamente pela estrada empoeirada, rodeado por altos muros de concreto e cercas elétricas. Dentro do veículo, um homem negro, forte e de olhar gelado observava pela pequena janela enquanto o veículo se aproximava dos portões de ferro da penitenciária de Black Ridge, uma das mais temidas do país. Seu nome era Darius Cole, e ele havia sido condenado injustamente por um crime que ninguém, entre guardas, prisioneiros ou juízes, sabia que ele não cometera. O que eles ignoravam era que ele era um dos mais letais guerreiros do mundo, um ex-comandante da Força Delta, treinado para sobreviver em qualquer ambiente hostil e capaz de destruir exércitos inteiros, se necessário. Mas Darius não era mais um soldado. Agora ele era apenas um número, um prisioneiro. "Bem-vindo ao inferno, novato!" murmurou um dos guardas, puxando-o pelo braço enquanto ele descia do ônibus. Darius não respondeu. Caminhou com passos firmes, carregando um olhar vazio, como se já tivesse testemunhado horrores maiores do que aquele lugar. O ar estava impregnado com o cheiro de suor, mofo e desespero, enquanto gritos e insultos ecoavam pelos corredores. Outros detentos batiam nas grades das celas, avaliando o recém-chegado. "Esse aí não dura uma semana", comentou um prisioneiro com os cabelos bagunçados. Darius ignorou. Sabia que a fraqueza naquele ambiente era como sangue na água para tubarões. Quanto menos falasse, melhor. Ao entrar na área de triagem, foi forçado a se despir e passar pela revista humilhante dos guardas. Eles riam e trocavam piadas sujas sobre novatos, mas Darius não se alterou. Não estava com medo, sabia que qualquer reação ali seria inútil. Após a revista, vestiu o uniforme laranja e foi levado à sua cela, uma pequena jaula com uma cama de concreto e um vaso sanitário sujo. O colchão tinha um buraco de cigarro, sinal de que o último ocupante não teve uma estadia tranquila. Antes que pudesse se sentar, uma sombra bloqueou a entrada de sua cela. Era um homem alto, tatuado, com um olhar cruel. Travis Big T. Morgan, um dos líderes da prisão, se inclinou contra as barras. "Ei, grandão! Ouvi dizer que você chegou sem fazer barulho", disse ele, sorrindo de maneira maliciosa. "Isso não é bom. Aqui, os que ficam calados são os primeiros a se tornarem brinquedo de alguém." Darius levantou os olhos lentamente, mas não respondeu. "Tá me ignorando?" Big T bateu nas barras da cela, rindo. "Relaxa, novato. A gente vai te dar uma recepção à altura." O grandalhão saiu rindo, deixando no ar uma promessa de problemas. Darius respirou fundo, fechou os olhos por um momento. Ele não queria confusão, mas sabia que, se ela fosse trazida até ele, não teria outra escolha. O silêncio da cela foi quebrado pelo som do alarme, marcando o início de mais um dia na penitenciária de Black Ridge. As portas de ferro se abriram automaticamente e os detentos começaram a sair para o pátio, um espaço cercado por muros altos, arame farpado e guardas armados observando de torres de vigilância. Darius saiu calmamente, mantendo os olhos atentos e vigilantes. Ele já havia estado em muitos lugares hostis, mas prisões eram diferentes. Ali, não havia aliados, apenas predadores à espreita. Os olhares sobre ele eram pesados, desafiadores. Algumas gangues controlavam áreas específicas do pátio e os novatos sempre eram os alvos fáceis. Darius sabia que mais cedo ou mais tarde, alguém tentaria testar sua força. E logo isso aconteceria. Enquanto caminhava em direção a uma mesa vazia, foi interceptado por um grupo de 3 detentos. Travis Big T. Morgan estava à frente, com um sorriso presunçoso. "Eu te avisei que ia te dar uma recepção, grandão", disse ele, batendo levemente no peito de Darius. "Mas você nem agradeceu." Darius permaneceu impassível, seus olhos frios como pedra. "Qual é, cara? Não vai dizer nada?" Big T zombou, olhando para seus comparsas. "Eu odeio quando os novatos acham que são fodões." A multidão começou a se reunir ao redor, observando o conflito. Sabiam como aquilo ia terminar. "Vou te dar um aviso, novato", continuou Big T, sua voz carregada de ameaça. "Aqui, ou você escolhe um lado ou se ferra. Tá me ouvindo?" Darius finalmente falou com sua voz calma e grave. "Estou ouvindo." Big T sorriu. "Então já sabe que vai ter que pagar um pedágio para andar tranquilo por aqui. Nada demais, só um pouco do que vier no seu bandejão."
Antes que ele pudesse terminar a frase, Darius se moveu sem aviso. Sua mão agarrou o pulso de Big T, torcendo-o com um movimento brutal. O estalo seco do osso quebrando foi seguido por um grito de dor. Os outros 2 capangas recuaram, surpresos. "Ah, seu desgraçado!" Big T caiu de joelhos, segurando o braço ferido. Darius não disse nada, apenas olhou para os outros 2. Um deles tentou reagir, mas parou no meio do movimento ao ver o olhar de Darius. Darius Cole estava marcado para morrer. Na prisão, ser um alvo não era uma questão de se, mas de quando. Atento, mas sem demonstrar apreensão, ele conhecia bem a lei das selvas em territórios hostis. Já enfrentara a morte na selva, no deserto, em missões secretas onde o mínimo deslize era fatal. Contudo, desta vez, estava só, desarmado e sem aliados. A agressão veio no momento mais óbvio, no banho. O banheiro da prisão era um dédalo de azulejos sujos e vapor, com escassos metros entre as divisórias e uma única saída. Sob o fluxo da água tépida, Darius escutava os sons ao redor. O silêncio era excessivo. Subitamente, ouviu o ruído abafado de pés arrastando-se no chão molhado. O ataque começou. 5 homens surgiram, cercando-o. O líder avançou com uma lâmina improvisada de metal afiado, mas antes que o golpe o atingisse, Darius girou velozmente, desviou-se e agarrou o braço do agressor, esmagando seu pulso contra a parede. A faca caiu. Com um golpe certeiro no peito, derrubou-o. Os outros atacaram simultaneamente. Um soco veio da direita. Darius inclinou a cabeça no último instante e, com um movimento rápido, quebrou o cotovelo do atacante, usando a força do próprio oponente contra ele. O terceiro tentou agarrá-lo pelas costas, mas Darius usou a parede como impulso para reverter a posição, esmagando o homem contra o chão encharcado. 2 ainda estavam de pé. O último empunhava uma faca improvisada. "Mata-o!" Zrenia gritou um dos caídos. O homem da faca investiu. Darius esperou até o último segundo, desviou-se, agarrou o pulso armado e torceu-o com força. O prisioneiro gritou, e Darius usou a própria lâmina do inimigo contra ele, cortando superficialmente seu ombro. O homem caiu de joelhos, segurando do ferimento. O último atacante hesitou, vendo seus companheiros derrotados no chão. Olhou para Darius e para a saída do banheiro. Era sua única chance de escapar. Correu. Darius permaneceu no centro do banheiro, ensanguentado, porém ileso. A notícia se espalhou pela prisão com a velocidade de um raio. Um novato havia enfrentado uma emboscada de 5 homens e vencido sem um arranhão. Nos corredores, sussurros ecoavam. "Quem diabos é esse cara? Ninguém vence os Irmãos de Ferro assim. Isso não é normal. Ele tem treinamento." No final do dia, Darius estava de volta à sua cela quando um guarda surgiu. "Levanta! O chefão quer falar com você." Darius se levantou lentamente. Sabia que isso aconteceria. A prisão inteira agora queria respostas, e ele não tinha mais como se esconder. O corredor sombrio da prisão era iluminado apenas pelo brilho frio das lâmpadas fluorescentes. Darius caminhava entre os guardas, suas mãos algemadas, mas sua postura inabalável. Sabia exatamente para onde estava sendo levado. Após a emboscada fracassada no chuveiro, os Irmãos de Ferro estavam humilhados. E quando uma gangue é desafiada na prisão, isso significa que alguém deve pagar. Darius era esse alguém. Entretanto, os guardas não o levavam para um confronto comum. Foi escoltado ao Bloco D, uma ala esquecida da penitenciária de Black Ridge, onde apenas os prisioneiros mais perigosos e influentes tinham acesso. Lá, sentado em uma cadeira reforçada de metal, esperava Ray, o açougueiro Lewis, líder dos Irmãos de Ferro. Bem. Ray sorriu ao vê-lo entrar. Finalmente, o homem do momento. Os guardas soltaram as algemas de Darius e saíram da sala, fechando a porta atrás deles. Não era preciso ser um gênio para entender o que estava acontecendo. Aquilo não era uma conversa, mas um teste. Darius não respondeu de imediato. Seus olhos percorreram a sala, memorizando cada detalhe. 2 capangas ao lado de Ray, uma mesa de aço no centro e uma única lâmpada piscando. Ray pegou um cigarro, acendeu-o calmamente e soprou a fumaça. "Sabe, Cole, eu não gosto de matar à toa. Só traz problemas. Mas quando um novato entra na minha casa e derruba um dos meus homens, bem, aí temos um problema." Fez um gesto com a mão
e os 2 capangas avançaram ao mesmo tempo. O primeiro lançou um soco direto, rápido e pesado. Darius desviou por centímetros com um movimento fluido, girou o corpo e agarrou o pulso do agressor, torcendo com força suficiente para deslocar a articulação. O homem gritou, mas antes que pudesse reagir, Darius já o havia jogado contra a mesa de aço. O segundo capanga tentou surpreendê-lo por trás, mas Darius sentiu o deslocamento de ar antes do ataque. Seus instintos de guerra nunca o abandonavam. Abaixou-se, esquivando-se do golpe e, em um movimento certeiro, usou o próprio peso do oponente contra ele, jogando-o contra a parede. O impacto foi brutal. Ray bateu palmas lentamente, sorrindo. "Agora faz sentido", disse Ray. Darius o encarou. "Eu sabia que você não era um presidiário qualquer", continuou Ray. "Mas isso foi coisa de profissional." Pegou um envelope amarelado e jogou-o na mesa. "Pedi aos meus contatos para rastrearem seu histórico e acho que finalmente descobri quem você realmente é." Darius permaneceu imóvel. Sabia que, se seu passado viesse à tona, tudo mudaria dentro daquela prisão. Ray abriu um sorriso cruel. "Você não é só um criminoso. Você é um fantasma." A tensão no ar se tornou palpável. Darius Cole, o homem que todos pensavam ser apenas mais um condenado, acabava de ser desmascarado. Ele não era qualquer um. Era um comandante de elite da Força Delta e agora todo o submundo de Black Ridge sabia disso. Darius manteve o olhar fixo em Ray, o açougueiro Lewis, sem demonstrar qualquer reação ao fato de que sua identidade fora revelada. "Força Delta", Ray repetiu, batendo os dedos no envelope sobre a mesa. "Eu sabia que havia algo diferente em você. Nenhum novato vence 5 homens sem um único arranhão. Mas isso aqui", disse, empurrando o envelope. Ray jogou o envelope em direção a Darius. Isso era algo diferente. Darius permaneceu em silêncio. Confirmar a informação significava assinar sua sentença de morte. O simples fato de ser um ex-militar já o tornava um alvo dentro da prisão, mas ser um comandante da Força Delta, treinado para infiltração, operações secretas e combate corpo a corpo, o transformava em uma ameaça real. Ray acendeu outro cigarro, puxou uma longa tragada e exalou a fumaça lentamente. "Serei direto contigo, Cole. Eu odeio surpresas. E você, amigo, é a maior surpresa que já apareceu por aqui", disse Ray, inclinando-se para a frente e fixando os olhos de Darius. "Mas sabe o que eu odeio mais do que surpresas? O governo." Darius não se mexeu. Ray continuou. "Não confio nesses malditos. Vi amigos meus sendo usados e descartados como lixo depois de servir nas guerras deles. Você acha que alguém aqui se importa que você tenha sido herói, que salvou vidas? Não. O sistema te cuspiu aqui dentro como qualquer outro desgraçado." Ray abriu um sorriso sombrio. "Tenho uma proposta para você." Darius não respondeu, mas Ray sabia que tinha sua atenção. "Você é um soldado, Cole, um verdadeiro guerreiro. Alguém como você poderia se dar muito bem aqui dentro, se souber escolher o lado certo." Darius olhou para os 2 capangas que ainda estavam no chão, tentando se levantar depois da surra que levaram. "E qual seria o lado certo?" Component Placement perguntou, finalmente quebrando o silêncio. Ray riu. "Escuta aqui, soldado." Ele apagou o cigarro na mesa de metal. "Você pode fingir ser melhor que nós, mas já percebeu que essa prisão tem suas regras? Eu faço parte dessas regras. Não sobrevive aqui sem um propósito." Ele apontou para Darius. "Eu posso te dar isso. Proteção, influência, até informações sobre quem te colocou aqui." Darius estreitou os olhos. "O que você sabe?" Ray sorriu satisfeito. "Agora sim, você está ouvindo. Seu caso me interessou. Soldado condecorado de elite jogado aqui sem provas concretas? Muito conveniente. Meus contatos disseram que algo estava estranho no seu julgamento. Detalhes desaparecendo, testemunhas mudando depoimentos, coisas que não acontecem por acaso." Darius sentiu um frio na espinha. Agora ele tinha a confirmação de que alguém poderoso queria vê-lo atrás das grades. "Por que você me contaria isso?" Zrenia perguntou Darius. Ray sorriu e respondeu. "Por quê, meu amigo? Eu sou um homem de negócios. Se eu tenho algo que você quer, então você tem algo que eu quero." Ele cruzou os braços. "Você pode continuar bancando o lobo solitário, mas mais cedo ou mais tarde alguém vai te pegar. Pode ser um prisioneiro, pode ser um guarda.
Ou pode ser o mesmo filho da... que te colocou aqui. A sala ficou em silêncio por um momento. Darius respirou fundo. E qual seria o seu preço? Ray sorriu largo. Agora estamos falando a mesma língua. Ele rasgou o envelope ao meio, jogando os pedaços no chão. Quero que trabalhe para mim, não como capanga, mas como meu especialista em guerra. Darius permaneceu imóvel, mas sua mente estava acelerada. Ray não queria apenas um soldado. Ele queria um estrategista, alguém capaz de fazer o trabalho sujo que nem seus melhores homens conseguiam. E se aceitasse, poderia descobrir quem o traiu e, finalmente, limpar seu nome. Pense nisso, soldado! Disse Ray, batendo na porta para chamar os guardas. Mas não pense por muito tempo. Essa prisão tem um prazo de validade para quem não se encaixa nas regras. Os guardas entraram, algemando Darius novamente e o levando de volta para sua cela. Sua mente estava dividida. Se aceitasse a oferta de Ray, teria acesso a informações valiosas, mas também estaria se aliando a um criminoso perigoso. Se recusasse, se tornaria um alvo ainda maior do que já era. O tempo estava correndo, e Darius sabia que, para sobreviver, teria que fazer sua escolha rápido. Sua cela era apertada e sufocante, mas sua mente operava como se estivesse em um campo de batalha. Ele repassava cada detalhe da conversa com Ray. O açougueiro Luiz, a revelação sobre sua identidade, tudo havia mudado. Antes, ele era apenas um novato na prisão. Agora, ele era um nome sussurrado pelos corredores. O ataque no chuveiro, a humilhação dos Irmãos de Ferro e, agora, o próprio chefão da prisão lhe oferecendo uma aliança. Isso não passaria despercebido. E, de fato, não passou. No dia seguinte, quando as portas das celas se abriram para o café da manhã, Darius sentiu o peso dos olhares sobre ele. Mas havia algo diferente. Antes, eram olhares de curiosidade, de avaliação. Agora, eram olhares de medo e respeito. Os detentos que antes zombavam ou tentavam intimidá-lo, agora evitavam o contato visual. Alguns até saíam do seu caminho. Ele entrou no refeitório, pegou sua bandeja e se sentou sozinho. Nenhuma gangue veio tomar sua comida. Nenhum guarda fez piada. Ele havia se tornado um enigma. E enigmas são perigosos. Sentado na ponta do refeitório, ele percebeu um homem se aproximando. Magro, baixo, com um olhar afiado. Ouvi dizer que você quebrou o pulso do Big T e que mandou 5 dos Irmãos de Ferro para o chão. O homem disse, sorrindo enquanto puxava uma cadeira. Meu nome é Carter. Não trabalho para ninguém. Só gosto de saber quem é quem por aqui. Darius continuou comendo sem responder. Isso não acontece todo dia. Carter continuou. Você é um soldado. Não desce de gangue, mas um de verdade. Sei como vocês agem, sei como pensam, e caras assim ou se aliam ou morrem. Darius olhou para ele. O cara falava rápido demais, observava demais. Provavelmente um informante. O que você quer? Zrenia Darius perguntou. Carter riu. Quero saber se você está no jogo. Que jogo? Zrenia perguntou Darius. Carter abaixou a voz. Você é um soldado, não desce de gangue, mas é de verdade. Sei como vocês andam, sei como pensam, e caras assim ou se aliam ou morrem. Darius manteve-se impassível. E você é qual opção? A primeira ou a segunda? Carter riu de novo. Eu sou a terceira. Eu observo. Eu sobrevivo. Ele apontou para si mesmo. Apontando o queixo para um grupo de presidiários sentados adiante, Carter comentou que eles decidiam se o testariam novamente ou o deixariam em paz. Darius sentiu o movimento antes que ocorresse, desviando, torcendo o braço do oponente e derrubando-o no chão de concreto. Um chute preciso na têmpora o nocauteou instantaneamente. Darius seguiu o olhar de Carter. 3 homens com tatuagens de símbolos diferentes. Nenhum dos Irmãos de Ferro. Gangues diferentes raramente se misturam, murmurou Carter. Mas você se tornou um problema em comum. Se Ray não te controla, quem controla? Darius encarou Carter. E você, o que acha? O homem sorriu. Acho você perigoso, Cole. E isso pode ser muito bom ou muito ruim. Carter se levantou, desejando-lhe sorte de forma irônica. Ao retornar à cela, Darius encontrou um bilhete dobrado sob a porta, sem remetente ou assinatura. Ao abri-lo, leu as palavras escritas com caligrafia trêmula. Eles virão à meia-noite. Cuidado.
Darius amassou o papel lentamente. A sensação de perigo lhe era familiar. Não sabia quem o alertou, mas sabia que não dormiria. O relógio marcava 23h47. Darius Cole permanecia sentado na cama de concreto, músculos relaxados, mente afiada. O bilhete anônimo, "Eles virão à meia-noite, cuidado", era real. Na prisão, não havia coincidências. 13 minutos para a emboscada. Darius se levantou, avaliando o espaço. Estudara cada centímetro da cela desde que foi jogado ali, ciente das falhas, dos pontos cegos e dos ruídos ignorados pelos guardas. Era hora de esperar e reagir. Quando o relógio marcou 0000, as luzes do corredor piscaram e se apagaram. Alguém cortara na energia do bloco. Darius respirou fundo. Estavam ali. O silêncio foi quebrado pelo som metálico da fechadura violada. A porta se abriu lentamente, revelando sombras. 3 homens silenciosos, profissionais. Darius permaneceu imóvel, permitindo que seus olhos se ajustassem à escuridão. Os atacantes estavam confiantes demais, certos de que ele dormia. Erro fatal. O primeiro avançou com uma lâmina improvisada, mas, ao tentar acertar a cama vazia, Darius não estava lá. Movendo-se como um espectro, surgiu da lateral da cela, desarmando-o com um golpe preciso no antebraço, fazendo a faca voar. Antes que o homem gritasse, Darius prensou sua cabeça contra a parede, desacordando-o. O segundo tentou atacá-lo pelas costas. O terceiro tentou fugir. Darius o agarrou pela gola, jogando-o contra a parede com força. O homem tentou reagir, mas Darius pressionou seu antebraço contra sua garganta. "Quem mandou vocês?" "Component placement", indagou, a voz fria e controlada. O prisioneiro engasgou, olhos arregalados. "Não posso falar." Darius aumentou a pressão. "Quem mandou vocês?" O homem sufocou. O diretor soltou a voz trêmula. Darius franziu a testa. "O diretor da prisão?" O homem assentiu freneticamente. Darius o soltou, recuando. Isso mudava tudo. Esperava a vingança dos Irmãos de Ferro, mas o diretor por trás? Por quê? Darius olhou para os homens caídos. Assassinos, não membros de gangue comuns. Aquilo não era sobre território ou poder, mas sobre eliminá-lo de vez. Alguém lá fora queria garantir que ele nunca saísse vivo de Blackridge. Darius sabia que não podia confiar em ninguém. Se o diretor estava envolvido, precisava escapar antes que fosse tarde demais. Darius sabia que o tempo era curto. O diretor por trás do ataque significava novas tentativas, e dessa vez seriam implacáveis. Precisava agir agora. Plano A, encontrar provas da conspiração e sair legalmente. Plano B, lutar pela saída. Esperava o sucesso do plano A, mas estava pronto para a guerra. O primeiro passo, um aliado inesperado. Carter, nervoso, perguntou se estava bem. Encostando-se na parede, olhou ao redor. "O diretor quer você morto antes da próxima inspeção. E se ele quer, alguém poderoso puxa as cordas." Darius cruzou os braços. "Preciso de um telefone." Carter arregalou os olhos. "Está brincando? O diretor o caça e quer um telefone?" "Consiga", disse Darius, firme. Carter suspirou, passando a mão no rosto. "Tem ideia do que arrisco?" Darius se aproximou. "Sei exatamente. Se quer sobreviver a essa merda, faça o que pedir." Carter engoliu seco. "Encontro você no pátio em 2 horas." 2 horas depois, no pátio, Carter entregou um celular queimado, contrabandeado. Darius se afastou para um canto discreto e digitou um número que nunca pensou que precisaria usar novamente. O telefone chamou 2, 3 vezes. A voz grave do outro lado fez Darius cerrar os dentes. "Preciso de informações." Um silêncio se seguiu. "Darius?" "Zrenia." A voz mudou para incredulidade. "Me armaram." Darius foi direto ao ponto. "Preciso saber quem é o mandante, a gente poderosa envolvida. Você tem provas?" "Ainda não, mas vou conseguir." "Cuidado, Darius, se chegarem primeiro." Darius sabia que havia algo de errado naquela prisão. A ligação telefônica cortada abruptamente e a informação de que o diretor estava envolvido o fizeram ter certeza de que havia algo que não queriam que ele descobrisse. Ele precisava encontrar essa prova para provar sua inocência e não deixaria que ninguém o impedisse. Naquela noite, Darius saiu do refeitório e se viu cercado por 20 detentos armados com facas improvisadas.
O líder deles, Ray, zombou de sua decisão de não se juntar a eles, mas Darius não se intimidou. Se queriam briga, teriam briga. A luta foi brutal. Darius usou uma cadeira como arma improvisada e derrubou vários inimigos, mas eram muitos. Ele foi ferido, mas não desistiu. Quando os guardas chegaram, Ray fugiu, mas prometeu encontrá-lo novamente. 2 horas depois, Darius conseguiu um celular e fez uma ligação. Precisava de informações sobre o que estava acontecendo, e a pessoa do outro lado da linha confirmou suas suspeitas. Havia gente poderosa envolvida. Darius precisava ter cuidado, pois chegar ao diretor significava que ele estava perto de descobrir algo perigoso. Com essa informação, Darius sabia que precisava agir rápido. Ele saiu do refeitório e os guardas trancaram as portas atrás dele, como se estivessem esperando por isso. Ray e seus capangas apareceram, prontos para acabar com ele de uma vez por todas. Darius lutou com todas as suas forças, mas estava em desvantagem. Quando tudo parecia perdido, ele ouviu o som de sirenes e viu vários guardas correndo em direção ao local da luta. Ray fugiu novamente, mas dessa vez Darius sabia que ele não escaparia. No pátio, 2 horas depois, Darius pegou um celular contrabandeado e ligou para um número que ele nunca pensou que precisaria usar novamente. Do outro lado da linha, uma voz grave atendeu. Darius disse que precisava de informações e que eles o haviam incriminado. A pessoa do outro lado confirmou que havia gente poderosa envolvida e que ele precisava ter cuidado. Com a ligação encerrada, Darius guardou o celular e se preparou para o que estava por vir. Ele sabia que o diretor estava envolvido e que havia algo de muito grave acontecendo dentro daquela prisão. Ele precisava descobrir o que era, e não importava quem tentasse impedi-lo. Quando a noite caiu, Darius estava pronto para agir. Ele saiu do refeitório e os guardas trancaram as portas atrás dele. Ray e seus capangas apareceram novamente, mas dessa vez Darius estava preparado. A luta começou e Darius lutou com todas as suas forças. Ele usou tudo o que aprendeu em sua vida para se defender e atacar seus inimigos. A luta foi longa e sangrenta, mas no final, Darius saiu vitorioso. Com seus inimigos derrotados, Darius foi até o diretor e o confrontou. O diretor negou tudo, mas Darius tinha as provas que precisava. O diretor foi preso e Darius foi libertado. Darius havia provado sua inocência e desmascarado uma rede de corrupção dentro da prisão. Ele havia feito justiça e mostrado a todos que ele não era apenas mais um prisioneiro. Espero que tenha gostado da minha versão do texto. Se precisar de mais alguma coisa, é só me pedir.